Então, começar por dizer que todos os sistemas de saúde têm uma tríade de objetivos que é constituída pela equidade, pela efetividade e pela eficiência. E é isso que andamos todos à procura, é, digamos assim, a mão invisível de Midas que todos perseguimos sobretudo na gestão pública, e é isso realmente que nos orienta. Por equidade aqui, eu entendo e pretendo trazer o conceito vestido com ausência de diferenças evitáveis, porque há sempre diferenças que nós não conseguimos eliminar ou reduzir completamente a zero, mas essencialmente a equidade é não conseguir controlar ou modular as diferenças evitáveis, evitá-las, quer entre diferentes grupos de pessoas, quer entre diversos contextos sociodemográficos. A efetividade é a capacidade que temos realmente de fazer intervenções que produzam os resultados que são realmente esperados, e a eficiência é conseguir fazer isto tudo e conseguir o bom equilíbrio, o equilíbrio aceitável, digamos assim, o equilíbrio que a um custo suportável entre esses resultados e os recursos envolvidos. E é mais uma vez, na persecução destes três objetivos, ou na perseguição, digamos assim, deste equilíbrio, desta trilogia virtuosa, que se têm feito as sucessivas reformas no Serviço Nacional de Saúde, a última das quais é aquela em que estamos ainda a experimentar, e de onde resultou a reconfiguração do tecido dos cuidados de saúde primários e do próprio Serviço Nacional de Saúde, que atualmente contempla as 5 administrações regionais de saúde, e aqui convém abrir um parênteses: a saúde em Portugal está regionalizada há muito tempo, e isto porque se fala muito em regionalização, muitas vezes, sob uma perspectiva mais político-administrativa, ou sob uma perspectiva mais de organização do território, mas realmente na saúde há muito tempo que experimentamos níveis, embora com níveis distintos, mas que experimentamos uma forma de governação regionalizada, e portanto temos as 5 ARS, Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Lisboa e Vale do Tejo, e nesta última reforma extinguiu-se aqui um nível intermédio, que era o nível subregional. E esse nível subregional deu origem a uma reorganização, ou a extinção desse nível subregional deu origem a uma organização em agrupamentos de centros de saúde e unidades locais de saúde. E, portanto, nós temos na organização do conjunto de instituições prestadoras de cuidados de saúde primários, e a partir daqui vou-me centrar realmente mais nessas, temos 55 agrupamentos de centros de saúde no território continental, 5 unidades locais de saúde, cujos agrupamentos, que integram também agrupamentos de centros de saúde que estão contemplados nestes 55, e a distribuição desses agrupamentos de centros de saúde está feita com 24 agrupamentos na região norte, 15 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 9 na região centro, 3 no Algarve e 4 no Alentejo. No que diz respeito à região norte, à Administração Regional de Saúde do Norte, os 24 agrupamentos de centros de saúde estão distribuídos territorialmente desta forma. Portanto, há aqui agrupamentos de centros de saúde de diversas dimensões, e um agrupamento de centros de saúde pode ter desde 100 e poucos mil utentes inscritos até 270 mil, que é o maior, creio que se não me falha a memória, terá 260 mil. E desde o início desta reforma, em 2008,
houve já em 2012 uma reorganização dos agrupamentos de centros de saúde, porque inicialmente eles eram, no caso concreto da região norte, eram 27 e passaram a ser 24, porque houve 3 agrupamentos que se fundiram, tornando-se em agrupamentos de centros de saúde maiores. Basicamente, a estrutura orgânica de um agrupamento de centros de saúde é constituída por um núcleo duro, digamos assim, um núcleo central da organização, e depois é constituído também pelos diversos tipos de unidades funcionais que todos conhecemos, que são as unidades de cuidados personalizados de saúde. Portanto, há aqui, pela sua tipologia, unidades diversas, umas que têm realmente um pendor de, essencialmente, prestador de cuidados diretos, e há depois unidades que são unidades que prestam serviços transversais a todo o agrupamento, a toda a organização, a toda a população, e ainda aqui uma unidade com uma característica distintiva, digamos assim, que é a unidade de saúde pública e que tem aqui uma função muito importante em termos do planeamento em saúde, que é a função Observatório de Saúde. Portanto, basicamente, um agrupamento de centros de saúde contém um determinado número de unidades de saúde familiar, as USFs, e eu procurei não trazer muitas siglas, mas julgo que estamos num domínio que toda a gente conhece mais ou menos estas siglas, mas se tiverem depois alguma dúvida, perguntam certamente. As unidades de cuidados de saúde personalizadas, que são, digamos assim, aquelas equipas de saúde que ainda não se reconfiguraram no modelo organizativo das USFs. As unidades de cuidados na comunidade, que são unidades mais voltadas para a intervenção na comunidade e não propriamente para a prestação de cuidados personalizados a indivíduos e famílias, mas sim mais a grupos. Isto depois poderemos escalpelizar um bocadinho mais. As unidades de recursos assistenciais partilhados, como o nome indica, são unidades que congregam todo um leque de know-how específico em diversas especialidades e que prestam cuidados transversalmente a todos os utentes inscritos nas diversas unidades. A unidade de saúde pública, como dizia, tem aqui uma função nobre para mim, em termos de planeamento, que é essa função Observatório de Saúde, e que depois vai subsidiar o planeamento, nomeadamente através da elaboração do diagnóstico de situação de saúde de determinado território ou comunidade, normalmente aquele território de abrangência de determinado agrupamento de centros de saúde. O Gabinete do Cidadão, que é uma unidade que trabalha em proximidade total com os órgãos de gestão e que tem como função estabelecer a ligação à comunidade e estabelecer a ligação da comunidade à organização, representa aqui os interesses do cidadão e é, digamos assim, a porta de entrada da participação do cidadão na gestão da organização. E a unidade de apoio à gestão, que, como o nome indica, é a unidade que suporta os processos de gestão, já seja da gestão interna do agrupamento, no que diz respeito à gestão financeira, à gestão de recursos humanos, à gestão de recursos materiais, mas também todo o processo de gestão do agrupamento com a restante rede local de intervenção na comunidade. Portanto, com toda a rede de parceiros, já sejam prestadores de cuidados de saúde ou não, temos alguns que não são, e com todos os parceiros dentro do próprio sistema de saúde, dentro do próprio SNS, mas também nas áreas das convenções e noutras áreas que tocam de alguma forma e que tocam em rede com os agrupamentos de centros de saúde. Nos agrupamentos de centros de saúde existem ainda grupos de apoio técnico variadíssimos, eu trago aqui apenas alguns,
mas há aqui dois grupos que eu gostaria de fazer especial referência. Um é o Conselho de Coordenadores. É um grupo, não é propriamente um órgão, porque ele não está contemplado na legislação, mas é um grupo que eu considero de apoio técnico-estratégico e que é constituído por todos os coordenadores de todas as unidades funcionais, independentemente do seu modelo organizativo. Neste Conselho tem assento, portanto, todos os coordenadores de todas as unidades, das USFs, das UCSPs, das UCCs, do Gabinete de Cidadão, da Unidade de Saúde Pública, e portanto este Conselho é um grupo que nós desenvolvemos e que a maioria dos ACES tem desenvolvido e que é fundamental enquanto órgãos, ou Conselho, digamos assim, que nos serve por um lado, tem uma função de consulta, mas tem também uma função de partilha de conhecimento. Ao ter assento neste Conselho, ao terem assento neste Conselho os coordenadores de todas as unidades funcionais, e porque as organizações têm algumas diversidades internas, este Conselho tem como principal função exatamente promover a partilha de boas práticas e a partilha do conhecimento dentro da organização. Portanto, não é propriamente um local onde se vai transmitir informação, mas é um local de reunião de pares e é um local essencialmente de partilha do conhecimento e também de inovação, de suporte e de desenvolvimento e aprendizagem da organização. A Assembleia de Conselhos Técnicos, portanto, o Conselho Técnico é um órgão das unidades funcionais. Foi um órgão inicialmente constituído no modelo organizativo, ou previsto no modelo organizativo das USFs, e que acabou por contaminar, no bom sentido, também outras formas organizacionais de equipas dentro dos cuidados de saúde primários, nomeadamente as UCCs, as próprias CSPs e a URAP e também, por analogia, a própria Unidade de Saúde Pública. E, portanto, esta Assembleia de Conselhos Técnicos é também o grupo que reúne todos os elementos dos conselhos técnicos, acaba por ser um grupo com uma enorme multidisciplinaridade, porque os conselhos técnicos são constituídos por médicos, enfermeiros e assistentes técnicos, e é também um local onde se analisam as práticas e se faz. É o local por excelência de fazer a governação clínica. Normalmente esta Assembleia reúne com periodicidade bimensal, intercalada com o Conselho de Coordenadores. Esta reunião é conduzida quase sempre mediante uma agenda, claro está, mas é quase sempre conduzida pelo Conselho Clínico e de Saúde e é uma reunião eminentemente técnica e onde são analisadas as práticas e onde é feita a governação clínica e disseminadas as boas práticas de governação clínica. Depois temos outras equipas que nos fazem o apoio técnico, como a equipa local de prevenção e controle de infecção, a comissão de qualidade, o núcleo de apoio a crianças e jovens em risco, a equipa local de intervenção precoce, que é dentro do programa de intervenção precoce, a equipa de prevenção da violência contra adultos, gestão de inovação, é uma equipa que temos também que nos faz apoio técnico, e as outras equipas que a própria regulamentação exige. A título de exemplo, trago aqui o organigrama do ACES Porto Oriental para termos uma ideia de como é que é a organização por dentro. Portanto, a direção dos agrupamentos é um lugar, digamos assim, é uma função
é uma função uninominal, há um diretor executivo, neste caso é uma diretora executiva, e que depois tem um Conselho Clínico e de Saúde, que é, digamos assim, o órgão técnico-clínico para todas as áreas que têm a ver com a prestação de cuidados de saúde. Existe também um órgão para as áreas específicas de enfermagem, que é a Direção de Enfermagem, e existe um órgão de participação da comunidade, que é o Conselho da Comunidade. Neste Conselho da Comunidade, que é presidido normalmente por um representante da Câmara ou das câmaras que estão implantadas no território, neste Conselho da Comunidade têm assento todas as forças vivas da comunidade, representantes de todos os setores da comunidade onde o agrupamento está inserido. Depois os ACES participam na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados através de uma equipa coordenadora local, que coordena os serviços da Rede Nacional de Cuidados Continuados que existirem no ACES. Temos o Gabinete de Cidadão, que também depende diretamente do Diretor Executivo, e a Unidade de Apoio à Gestão. E depois seguem-se os diversos tipos de unidade conforme o seu modelo organizativo. No nosso caso, as unidades estão ainda estruturalmente, mantém-se esta organização por centros de saúde, e no caso do ACES Porto Oriental, nós resultamos da reconfiguração de 3 centros de saúde, Paranhos, Campanhã e Bonfim, portanto, mas mantemos esta organização ou esta linkagem por causa dos territórios e porque realmente isto determina algumas vertentes da governação. E, portanto, mantemos ainda esta organização Centro de Saúde, para este efeito não tem outra repercussão que não seja esta organização meramente geográfica. A nossa unidade de recursos assistenciais partilhados tem, como eu dizia há pouco, diversas especialidades, desde logo e desde sempre a medicina dentária. Tem também uma especialidade que não é muito comum, ou não era muito comum existir nos cuidados de saúde primários, a medicina física e reabilitação, com fisioterapia, terapia ocupacional e fisiatria, e depois as mais clássicas, que é a nutrição, a pediatria, a psicologia e o serviço social. Eu não quero ser muito extensiva e queria, para terminar, dizer apenas que os cuidados de saúde primários o que fazem é isto mesmo, é cuidar dos utentes que estão inscritos e que estão, portanto, fidelizados àquela organização, e é cuidá-los ao longo de todo o ciclo de vida. Desde o nascimento, realmente até à morte, e este é o principal traço destes cuidados que eu gosto mais de chamar de proximidade. Porque a proximidade serve para cuidar, e a proximidade só faz sentido se for para cuidar. Porque hoje em dia, com o desenvolvimento da tecnologia, a proximidade no sentido de estar próximo para ir lá já não faz muito sentido. Há outras formas, mas a proximidade em cuidados de saúde primários deve servir para cuidar, e é isso que procuramos fazer. Em síntese, gostaria de deixar aqui algumas questões que poderão servir para lançar alguma reflexão entre nós aqui hoje, e essencialmente a grande questão é como é que podemos maximizar a contribuição dos cuidados de saúde primários para um SNS mais eficiente. E voltamos à trilogia virtuosa do princípio. Qual é o contributo, ou qual deve ser o posicionamento dos cuidados de saúde primários no tecido de um sistema de saúde que é composto por várias vertentes e por vários tipos de intervenção, mas realmente qual é o pendor que este tipo de cuidados em proximidade e organizados desta forma ou de outra
deve ter. E para esta reflexão eu penso que há aqui um conjunto de áreas que são críticas e que terão que fazer parte desta discussão. Uma delas é o capital humano. O que é que nós podemos fazer com o capital humano que existe neste momento nos cuidados de saúde primários e com o capital humano que há de existir no futuro, e como é que podemos utilizar, no sentido de rentabilizar, este capital humano. Ou outro que entendamos que venha a ser necessário, porque o que deve sempre orientar as reformas, nomeadamente dos sistemas de saúde, são as necessidades em saúde das populações e são os ganhos em saúde que pretendemos alcançar. E nesse sentido, importa refletir a curto prazo o que é que existe, qual é o know-how que está instalado e se nós estamos realmente a utilizar esse saber da melhor forma ou se o podemos utilizar de outra forma. Outra área que terá necessariamente que fazer parte desta discussão é a área da informação, a área da inteligência do sistema. O que é que nós temos do sistema? Temos imensos dados. É talvez dos sistemas, o sistema de saúde onde há mais dados. Agora, que informação é que nós já somos capazes de produzir? Como é que capacidade é que temos para categorizar e analisar essa informação? E, nesse sentido, que inteligência é que essa informação aporta ao sistema? 3 aspectos que me parecem também fundamentais e que hão de entrar no debate e já estão a fazer parte do debate. É a questão da promoção da saúde. E aqui chama a atenção que nós temos, julgo que desde a Alma Ata, que foi há 30 e tal anos atrás, nós confundimos um pouco saúde com cuidados de saúde. Nós não garantimos a saúde de ninguém. Aliás, a não ser o próprio, ninguém garante, só o próprio é que pode garantir a sua saúde. Nós não garantimos a saúde de ninguém. Nós prestamos cuidados de saúde numa perspectiva ou numa expectativa de que esses cuidados de saúde sirvam para maximizar o potencial de saúde com que cada um nasce e com que cada um cresce e se desenvolve. Mas desde a Alma Ata que nós mantemos esta confusão entre saúde e cuidados de saúde. Os cuidados de saúde são apenas uma vertente da saúde e se calhar não é a vertente com mais sensibilidade. Pois a gestão da doença crónica e a gestão da doença aguda, e isto não é dicotómico, mas de facto, nos últimos 10 anos, e já não vou mais lá atrás, o perfil epidemiológico da população portuguesa alterou-se profundamente. Só para terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, por ano, em cada 100 crianças que nasciam, 30 não chegavam a completar o primeiro ano de idade. O que é uma coisa absolutamente assustadora, olhando hoje para essa realidade. E, portanto, o perfil alterou-se tanto que nós talvez não tenhamos conseguido acompanhar essas alterações em tempo útil. E frequentemente constato que o sistema não consegue antecipar, consegue apenas reacionar. E nessa reação perdemos eficiência. A questão de reflexão sobre a doença aguda é uma questão que está na ordem do dia. Talvez não possamos continuar a gerir a doença aguda como temos vindo a fazê-lo até aqui. E por último, 2 questões que me são muito queridas e sobre as quais todos temos feito um grande esforço. E quando digo todos, digo o sistema. Não só os cuidados de saúde primários, mas todos os níveis do sistema. É a questão da proximidade e a questão da resolutividade. Não adianta rigorosamente nada estarmos próximos se não termos capacidade de resolver os problemas das pessoas.
E, portanto, mais uma vez, como eu gosto de dizer, é importante que os cuidados de saúde primários sejam não apenas próximos para ir, mas essencialmente próximos para resolver. E isto, nos próximos tempos, vai ocupar certamente uma parte da massa crítica das pessoas, dos portugueses, que têm que refletir porque querem decidir qual é a melhor aplicação dos seus recursos, nomeadamente em termos do seu SNS. E termino com estas ansiedades, com estes desassossegos que a todos certamente nos preocupam, mas que eu tenho a certeza absoluta que, mais uma vez, o sistema de saúde português vai saber encontrar a resposta certa para uma reforma que foi um acontecimento extraordinário, e cito as palavras do professor Sá Clarides. Foi sem dúvida nenhuma um acontecimento extraordinário, mas foi um acontecimento extraordinário que é passado. Entretanto, muitas coisas aconteceram e eu espero que muitos dos que estão a fazer o favor de assistir a esta conversa certamente constituirão a massa crítica para continuar a relançar esta reflexão e levar o sistema a ser cada vez mais eficiente, mais ágil, mas sobretudo mais moderno e mais responsivo perante as reais necessidades da nossa população. Obrigada, não sei se me estendi no tempo, peço desculpa por isso. Muito bem, Dulce. Eu acho que foi muito importante esta questão da forma de organização, que é complexa, que não é fácil, apesar de tudo, de quem está de fora, pelo menos, compreender de forma simples, mas quando bem gerida acaba por ser muito efetiva, e acho que podemos, no fim, depois das apresentações, temos capacidade para discutir exatamente isso e perceber, também temos funcionais alguns dos problemas, e fica claro também que há alguns desafios que eu acho que são muito relevantes. Muito obrigado. Eu quero capaz agora de passar à doutora Rosa Matos. Nós fizemos a discussão no fim, até para percebermos as várias realidades, vocês podiam até fazer perguntas se calhar transversais, e portanto passaremos já de seguida à doutora Rosa Matos, do ponto de vista hospitalar, a visão do sistema. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para estar e participar nesta discussão. Espero que algumas das minhas reflexões possam efetivamente ser úteis, pelo menos provocar alguma discussão e se calhar também algum desconforto, que também por vezes é bom. A mim coube-me efetivamente neste modo de entidades prestadoras de cuidados de saúde, setor público, falar um pouco dos hospitais e dos centros hospitalares, para sermos mais amplos. Eu, ao falar dos hospitais, e não vou ser muito legislativa, porque o enquadramento se encontra bastante definido naquilo que é o que deve ser, e até nos estatutos estão anexados esse diploma através do Decreto-Lei 18 de 2017, e aí nós percebemos que efetivamente estão identificados e regulados os hospitais integrados no setor público, os chamados SPAs, que neste momento no país apenas temos 5, se a memória não me atraiçoa. Depois temos hospitais com a forma de entidades públicas empresariais, que é a nossa maioria, os chamados EPS, e depois os hospitais em regime de parceria pública ou privada, que penso que neste momento nos resta apenas 2, 3, se a memória também me atraiçoa. Portanto, eu vou essencialmente dedicar-me aos EPS e vou-me focar, eu vou passar aqui uma pequena apresentação, são apenas 2 slides, não vos vou amassar muito. O slide seguinte. Eu vou-me focar na gestão dos EPS, como vos acabei de referir, e para me organizar resolvi efetivamente, em termos de ideias, fazer uma análise SWOT naquilo que eu considero as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças dos hospitais, dos centros hospitalares, no âmbito dos EPS. E começaria efetivamente por falar aquilo que é a força do serviço público, dos nossos hospitais, daquilo em que eu efetivamente me revejo e
e na qual eu trabalho há cerca de 30 anos. Portanto, começaria efetivamente pela qualificação técnica dos nossos profissionais, a mais-valia que temos na qualidade dos profissionais que temos no Serviço Nacional de Saúde, nos nossos hospitais públicos de saúde. Portanto, são pessoas com uma formação acima da média, com uma dedicação, e a pandemia, de certa maneira, veio mostrar como somos resilientes, facilmente nos adaptamos. Portanto, nós, em termos de recursos humanos, temos efetivamente o melhor que podemos ter em termos de recursos humanos. O segundo, a valorização do serviço público e da marca Serviço Nacional de Saúde. Se alguém criticava a nossa marca, hoje ela não tem razão de ser. E a pandemia teve muita coisa má, mas teve uma coisa boa. Mostrou que a marca Serviço Nacional de Saúde, que sempre foi uma boa marca, porque nós sabemos que à nossa volta temos pessoas que infelizmente têm problemas graves de saúde e que sempre nos dizem, se eu tiver um problema grave, eu vou ao hospital público. Se eu tiver eu vou ao hospital público. Portanto, isto quer dizer que a valorização do serviço público e a marca Serviço Nacional de Saúde, efetivamente, é uma boa marca e é uma marca que tem valor. Isto é uma força do nosso serviço público. Depois a prestação de cuidados, que é geral e universal. É única. Mais nenhum outro setor tem esta qualidade, a universalidade. Nós cuidamos todos. Primeiro cuidamos e depois percebemos se a pessoa tem ou não possibilidade ou dinheiro para ser cuidada. Efetivamente, é um valor, é uma força do serviço público e dos nossos hospitais. Cuidamos de todos. E as pessoas, quando vêm aos nossos hospitais, sabem que não vão embora sem ser cuidadas. Portanto, isto, efetivamente, é também uma das nossas grandes forças. A proximidade do trabalho em rede. Há bocadinho a doutora Dulce falava na eficácia e na eficiência. Este trabalho em rede, estas parcerias, esta afiliação, que é também uma força do nosso serviço público. Pode dizer, mas ainda trabalhamos muito pouco, ainda temos muito pouca afiliação, ainda temos muito pouca integração. Mas temos feito. Nós temos uma rede a nível do nosso país, uma rede de centros de saúde, uma rede de hospitais, uma rede de cuidados de proximidade que efetivamente mais nenhum outro setor tem. Portanto, e aqui já estou a falar na quinta força. Portanto, a quarta e a quinta, de certa maneira, os centros de referência, que é fazermos o melhor que temos e sabemos que ali se trata melhor. Portanto, o quarto e o quinto ponto estão muito próximos. E depois nós sabemos que os nossos hospitais públicos são, de certa maneira, uma referência para a formação e investigação. Do ponto de vista transversal, a formação é feita nos hospitais públicos e nos centros de saúde públicos, como não são nos outros sítios. Portanto, isto eu escolheria, haverá mais, mas eu, para ser muito resumida, escolhi estas 6 forças do nosso serviço público. E depois falaria um bocadinho também das nossas fraquezas. E falando das nossas fraquezas, portanto, isto para o nosso, eu estou a falar neste momento do nosso ambiente interno. Depois, no outro slide, falarei um bocadinho do que é o ambiente externo. Mas agora do ambiente interno, o que é efetivamente as nossas fraquezas? É verdade que temos um modelo de gestão completamente desajustado. Temos falta de autonomia, embora digam que somos EPEs, empresas públicas, de facto não estamos. Estamos sempre ligados às autorizações do Ministério da Saúde, do Ministério das Finanças, à burocracia de um processo que tem que passar pela DGS, pela SPMS, pela ACSS, enfim, uma múltipla burocracia que nos impede muitas vezes de ser efetivos e de termos aqui uma resolutividade dos processos. Depois uma política de recursos humanos completamente velha, ultrapassada, uma legislação laboral completamente desajustada ao setor e continuamos a ter, e isso para mim é um ponto bastante fraco, a dificuldade da atração e de retenção de talentos. Não temos maneira de os reter, claro que temos sempre estas forças que eu acabei de referir, mas isso muitas vezes não chega comparado com o desajuste salarial que muitas vezes os outros serviços lhes oferecem e eu não tenho maneira e nós não temos maneira de os reter. Depois temos efetivamente o investimento completamente reduzido. É quase nulo o nosso investimento nas instalações e nos nossos equipamentos continuam muito desatualizados. E eu, para vos dar o exemplo, tenho aqui alguns números. O investimento tem representado, em termos do orçamento da saúde, que são 11 mil milhões de euros, 2% apenas para este investimento.
portanto, para mostrar que efetivamente, praticamente o investimento é nulo, portanto, em termos do nosso orçamento. E depois temos também uma fragmentação na prestação de cuidados entre especialidade, entre os vários níveis, e é verdade que isso ainda existe. Portanto, não conseguimos ainda organizar-nos de maneira a ver o doente no seu todo. Temos a ortopedia, por um lado, que cuida da perna, e depois o outro que cuida do coração, e depois temos os cuidados de saúde primários que só veem aquilo, quer dizer, temos que trabalhar. Temos aqui realmente alguma fragmentação na prestação de cuidados entre especialidades, entre os níveis de cuidados, bastante grande ainda, que temos que melhorar. Temos ainda, e agora é tema, sempre, e falamos muito no valor, no resultado, é verdade que temos que trabalhar, o financiamento está muito ainda centrado no volume, os contratos de programa estão muito ainda voltados para o volume, para a produção, e não nos resultados em saúde. Já temos aqui alguns resultados dos processos, as demoras médias, os internamentos evitáveis, mas isso são processos, ainda não nos focamos efetivamente no valor, na pessoa, no trajeto, naquilo que é o valor associado à pessoa. Aí falta-nos trabalhar, e a indústria farmacêutica hoje em dia tem muito essa ideia de valor ligado ao financiamento, portanto, eu penso que temos que começar a trabalhar um bocadinho esse conceito, a perceber o que é isso de valor e que valores estamos a falar. E depois temos uma cultura à resistência em relação às mudanças, isso é verdade. Temos muitas hierarquias, hierarquia técnica, hierarquia administrativa, enfim, faz parte de todo um historial que nós temos e que também tem que ser ultrapassado. Eu resumi estas 6 forças e estas 6 fraquezas àquilo que eu considero o ambiente interno dentro de uma instituição hospitalar e dentro, neste caso estou a falar de um hospital de EPE, que é daqueles que eu conheço melhor. E agora passando agora um bocadinho ao ambiente externo, aquilo que de certa maneira também tem impacto nas nossas instituições. E começaria, e gosto sempre de começar pelo aspecto positivo, e começaria por aquilo que são as oportunidades. As oportunidades, começo pela inovação dos modelos de organização, a gestão da prestação de cuidados, temos aí a surgir os CRIs, a integração de cuidados, temos bons exemplos já de integração de cuidados, a hospitalização domiciliária, as nossas redes de referenciação, são inovação de modelos de organização. E eu agora falaria um bocadinho dos CRIs, que ouvimos falar dos Centros de Responsabilidade Integrados, peço desculpa, há cerca de 20 anos. O que é facto é que eles agora são uma realidade. E eu posso-vos dar o exemplo do meu hospital, já temos 5 centros de responsabilidade integrados e a funcionar todos muito bem. Ou seja, isto dá autonomia, dá responsabilidade, dá também a possibilidade de podermos pagar mais às pessoas. Portanto, eu penso que em termos, e depende muito de nós, depende da organização interna, não temos que ter aqui muita burocracia, temos que ter um processo bem organizado, bem montado, o envolvimento das pessoas, a sua responsabilidade. Portanto, os CRIs são uma boa alternativa dentro das organizações e uma lufada, eu diria mesmo que são uma lufada de ar fresco. A hospitalização domiciliária também, ou seja, ainda estamos um bocadinho atrasados, mas o cuidar em casa é cada vez mais, e está demonstrado, que é bom para os doentes, é bom para os profissionais, é bom para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é uma boa aposta. Temos que, efetivamente, começar a inovar nos nossos modelos de organização. A transição digital está aí, hoje toda a gente fala dela, ouvimos dizer que vamos ter muito dinheiro para que ela aconteça, temos bons exemplos, e agora com a pandemia também tivemos aí muito investimento na teleconsulta, na telemonitorização. Penso que é um caminho, é uma oportunidade, assim saibamos efetivamente como utilizá-la e nas melhores situações, ou seja, penso que muitas vezes falamos muito e fazemos acontecer muito pouco. E para que as coisas aconteçam têm que ser pensadas, estruturadas e têm que ter processos muito bem montados. E por isso eu penso que é possível fazer mais e melhor se tivermos em cima da mesa essas ferramentas. Portanto, e as novas tecnologias que permitem efetivamente um cuidado mais eficaz e personalizado, com a inovação terapêutica, nunca tivemos tanta inovação, tanto a nível dos medicamentos, como a nível dos equipamentos médicos, portanto temos aí um mundo de oportunidades. As novas dinâmicas intersectoriais, parcerias entre o setor público e o setor privado e social, e vamos ver no decorrer desta sessão, quando o Dr. Manuel Lemos falar ou o Dr. Isabel Vaz falar, vão perceber que há articulação entre o setor público, o setor privado, o setor social, há parcerias, há coisas muito interessantes
todos nós somos necessários, sendo que cada um compete aquilo que deve fazer e não andarmos aqui com guerras entre uns e outros. É importante cada um saber aquilo que tem que fazer, e eu penso que estes três setores são importantes num sistema de saúde e com capacidade para responder aos portugueses. Intersetoriais, portanto, também aqui é importante falar nas parcerias que se fazem. Há bocadinho a doutora Dulce falava efetivamente na prevenção, na promoção, e as ligações com a educação, com o ambiente, com todo o setor social, com as autarquias, com as juntas de freguesia. E cada vez mais tem que haver mais envolvimento da comunidade, mais envolvimento dos cidadãos, porque se nós os chamarmos, eles gostam de participar, eles querem participar. Este envolvimento tem que ser cada vez maior, tem que haver mais participação. Temos que também os nossos hospitais serem mais abertos à comunidade, ser um hospital aberto. Uma vez dei uma imagem que era a história do girassol e do ouriço. Eu acho que brincadeira, mas é verdade, cada vez mais nós temos que ser girassol, temos que abrir, cada vez mais os hospitais têm que efetivamente ser hospitais abertos à comunidade, tem que haver maior participação da comunidade. E depois temos sempre aquela esperança dos fundos comunitários, dado que não temos investimento e que tanto falam agora do dinheiro da bazuca, não é? Da bazuca. Eu não gosto da expressão, mas sim, eu penso que os fundos comunitários para a saúde podem ser uma oportunidade se efetivamente houver também aqui algum trabalho feito para que ele possa ser bem utilizado. Isto eu penso que são oportunidades para as quais devemos olhar e as devemos trabalhar. Depois temos as ameaças. E as ameaças, também já foram aqui algumas delas focadas pela doutora Dulce, que é as alterações sociodemográficas, o envelhecimento, a carga de doença. Cada vez temos população mais velha, com mais carga de doença. Como é que estamos preparados para poder tratar essas pessoas? E quais dessas necessidades satisfeitas e aumento do risco financeiro para as famílias? Portanto, como é que aqui jogamos nas necessidades não satisfeitas, não é? Como é que vamos assegurar esta cobertura universal? Vamos ter dinheiro que chegue para tudo? Como é que vamos fazer? Alguém está a pensar nisto? Qual é que é a participação das famílias se efetivamente não houver do nosso orçamento capacidade para responder a tudo e a todos? Como é que o vamos fazer? Já estamos a trabalhar nisso? Quais são as alternativas? Não queremos deixar ninguém para trás. Como é que ficámos em termos de pandemia? Deixámos diagnósticos por fazer? O que é que nos vai agora acontecer às pessoas que nos vão chegar? Portanto, é preciso, efetivamente, pensar nisto. Isto é uma ameaça às necessidades não satisfeitas e o aumento do risco financeiro que isto pode ter para as famílias. Isto tem a ver também com as nossas listas de espera, como é que as vamos trabalhar. O segundo ponto é a maior exigência e expectativas dos utentes. Cada vez as pessoas são mais exigentes, querem mais resultados. Temos expectativas cada vez mais elevadas. Isto pode ser uma oportunidade, como pode ser uma ameaça. Portanto, como é que nós vamos gerir estas maiores expectativas, estas maiores exigências e esta maior exigência da parte dos nossos utentes de quererem mais e melhor. A pressão sobre a despesa e a necessidade de garantir a sustentabilidade. Cada vez temos mais despesa. São novos medicamentos, são novos dispositivos. Como é que vamos efetivamente garantir esta sustentabilidade financeira? Porque os recursos humanos nunca chegam. Nunca temos recursos humanos suficientes. Todos os dias entram pela nossa porta novos medicamentos, nova tecnologia. Há sempre uma pressão constante. Vamos ver. Eu vou-vos dar o exemplo que 11% do valor dos meus medicamentos, eu gasto cerca de 137 milhões, se não me engano a memória, em medicamentos. 11% desse valor são gastos em 21 doentes. 21 doentes. O Fernando está a abanar a cabeça, quer dizer que a minha realidade não deve ser muito diferente da dele.
Portanto, é disto que estamos a falar. Pressões de introdução de novos medicamentos. Depois, a quarta ameaça seria a conjuntura socioeconómica e as opções orçamentais, portanto, o financiamento público, outras fontes de receita. Que outras fontes de receita temos? Nós, de facto, somos financiados 97% com o Orçamento de Estado, com os nossos impostos. Haverá outras fontes de receita? Temos que explorar outras fontes. Isto é uma ameaça. Isso não temos em termos de orçamento. E se os nossos impostos, como já aconteceu, forem canalizados para outros setores, o que vai acontecer? Claro que há outras fontes de financiamento, temos sempre alguns ensaios clínicos, mas isso é pouco, temos também as receitas de alguns migrantes, também podemos trabalhar, os seguros, mas de facto a nossa grande fonte são os nossos impostos, não é? 97% são suportados pelos nossos impostos, pelas receitas do Estado. A inconsistência temporal e a impaciência das políticas públicas. Vocês perguntam, mas o que é isto de inconsistência temporal e impaciência das políticas públicas? Isto é uma ameaça. Nós temos sempre pouco tempo para as coisas. Queremos sempre que as coisas aconteçam ontem. E por isso muitas vezes não temos tempo de as preparar. E por isso não montamos processos. Queremos uma coisa para amanhã, porque a pressão política é tão grande, então fazemos acontecer sem processo. Resultado, passado 2 ou 3 meses a coisa acabou, porque não tem sustentação. Não é? Isto é muito a impaciência, não é? Que nós temos de montar um processo, saber que ele demora. Eu costumo dizer isto, que a prevenção é uma coisa que não dá votos. Porquê? Porque só se vê o resultado a 10, 15 anos. Se eu construir um centro de saúde, as paredes vêem-se logo. Está ali uma coisa feita, tal, cimento. A prevenção e a promoção da saúde são coisas que demoram o seu tempo, mas são consistentes, são montadas tendo em linha de conta o processo, o caminho que tem que percorrer o utente desde que ele nasce até que morre, por exemplo. Portanto, há todo um trabalho que tem que ser feito, e esta inconsistência temporal e a tal impaciência das políticas públicas são efetivamente muitas vezes uma ameaça num processo de eficiência e de eficácia que deveríamos ter. E depois o setor privado, que embora alguns não consideram uma ameaça, ele enquanto complementar do nosso setor pode não ser uma ameaça, mas enquanto concorrente pode ser uma ameaça, porque recorremos efetivamente pelos mesmos recursos, principalmente pelos recursos humanos. Portanto, eu deixaria estas 4 variáveis, com 6 pontos cada uma, para uma discussão e pelo menos para algum debate, que eu penso que é importante fazermos a partir daqui. E muito obrigada. Não sei se alguém quer... Muito bem, então, se cá fazemos pontos no fim, até para cruzar as várias expectativas, eu dizer e sublinhar que acho que foi uma excelente síntese de como é que são os hospitais, excelente síntese. Acho que foca todos os pontos e acaba por cruzá-los nas suas várias variáveis. Acho que dá aqui matéria para uma discussão muito interessante, portanto, agradecer o facto de também ter conseguido ter esta visão, enfim, com essa surpresa, face à surpresa que tem, uma visão muito integradora de como é que é o hospital, como funciona e que problemas é que neste momento tem no seu desenvolvimento. E se bem de acordo, passamos já ao Carlos Vaz para a última área que tem a ver com a questão realmente das OLS e perceber como é que isto se pode tudo encaixar na mesma instituição. Obrigado, professor. Permitam-me cumprimentá-los a todos na sua pessoa e mais do que tudo cumprimentar também as ilustres pares deste painel. A minha grande vantagem de ser o último é que já ganhamos a tarde só pela excelência das 2 intervenções anteriores, portanto eu irei fazer quase que uma união entre os hospitais, também vou conhecendo mais ou menos, e os cuidados de saúde primários, com a apresentação, que não vou ao pormenor, porque a doutora Dulce fez também ao pormenor, e de facto mais do que tudo vou às partes práticas e às necessidades que nós temos. Pois as OLS também não vou entrar pela parte legislativa, porque isso todos nós temos acesso a essa parte, mas mais do que tudo vou sintetizar da nossa OLS, que é seguramente a nível territorial a maior, aliás, como estava no mapa que a doutora Dulce apresentou. A OLS
do Nordeste é composta, portanto, por 3 hospitais, 14 centros de saúde e com as outras, todas as outras áreas que nós sabemos e que estão englobadas nos próprios, nas próprias unidades, nas ULS. Integramos a saúde pública, integramos os cuidados continuados, nós temos serviços de internamento de paliativos, temos visitas domiciliárias, quer da parte dos paliativos, quer das partes hospitalares, temos hemodiálise, temos, portanto, uma estrutura, temos medicina dentária já há muitos anos no centro de saúde e temos toda esta panóplia que quase poderia, como dizia há pouco a doutora Rosa também, que poderíamos quase fazer o seguimento do próprio doente se nós tivéssemos permanentemente poder de resposta para o fazer. E a grande dificuldade é seguramente essa área. Nós fazemos uma cobertura de 6.600 km², temos uma população altamente envelhecida e diminuta, temos 130 mil habitantes. As grandes vantagens, de facto, de uma OLS são as interligações funcionais de todo este sistema. Há um acesso muito direto, até porque os conselhos de administração têm um representante, além do presidente, têm dois diretores clínicos, um para os cuidados primários, outros para os cuidados diferenciados, coisa que eu não concordo muito, mas temos também depois um enfermeiro diretor e um membro do conselho como representante dos municípios. Portanto, poder-se-ia fazer uma interligação funcional grande, direta, mas que, como nós todos sabemos, tem melhorado, vai demorar tempo porque as quintas continuam a existir, a dificuldade de comunicação nem sempre é melhor, depende tudo das pessoas, de nós e de todos nós. As vantagens, seguramente que é a internalização de cuidados, nomeadamente da patologia, foi possível fazer. Hoje nós nos hospitais fazemos a patologia todos os centros de saúde, toda essa interligação, como fazemos grande parte também da radiologia e de todo o resto. Claro que o caminho faz caminhando e seguramente que temos também todos muito para caminhar. A Constituição, eu não vou entrar em pormenor, mas também numa parte crítica, embora com muito cuidado, pois neste painel todo estão 2 ilustres membros do governo, que além dos meus amigos foram meus patrões e, portanto, temos seguramente de tratar as coisas com a elegância necessária, aliás, como é nosso apanágio de todos. Eu deixo mais do que afirmações, perguntas que depois poderemos debater e falar. Como é que uma gestão conjunta de cuidados primários, todos estes cuidados, garante um modelo de prestação de cuidados ajustados às necessidades das populações e maximizar a utilização adequada dos diversos serviços de saúde. É esta a articulação funcional que tem de se desenvolver e tem de se caminhar. Depois, também, como falaram nomeadamente a doutora Rosa, a parte do financiamento, o LS, é por capitação. E a capitação, depois de terem sido constituídas as OLS, nunca mais foi modificada, nunca mais foi analisada. Nós, no nosso país, fazemos leis fantásticas na área da saúde e todo o resto, mas depois o seguimento e a avaliação é que seguramente falha ou não é feita ao pormenor. Neste momento já lá vão 10 anos, não há um trabalho sistemático para uma avaliação objetiva das ULS, nem dessa interligação funcional. As grandes dificuldades que nós temos são recorrentes, são para nós, para os hospitais GPR, para os centrais, para todos, de facto é a gestão dos recursos humanos. É certamente aí para nós o elemento mais difícil na gestão da nossa OLS. Uma completa ausência de capacidade de decisão, que nós não temos, não conseguimos contratar o médico que precisamos para amanhã porque tem de ir a Lisboa e 6 meses depois normalmente não vem. Depois uma teia de concursos e de burocracias perfeitamente kafkaniana, nomeadamente os concursos médicos, que é uma coisa perfeitamente assustadora. Eu tenho internos
internos da medicina geral e familiar daqui, do distrito, que querem ficar, querem trabalhar cá. Tenho a certeza que eles queriam cá ficar, mas não os possam contratar, têm de ir a concurso nacional, em que nós, normalmente, por razões diferentes, e que nós todos sabemos, há sempre 4 ou 5 que têm melhor nota que eles, concorrem porque não querem ir para o Algarve nem para o Alentejo, muito menos para Lisboa, para os bairros periféricos, e vêm tomar posse e passado 2 dias ou estão de estado não vêm tomar posse. E depois, só para o outro ano seguinte é que nós podemos resolver esse problema, porque não os possam contratar e as mobilidades, quem os tem chama-lhes seus, e portanto não há, e são essas grandes dificuldades, nomeadamente para cobrir as nossas urgências. Nós temos 4 urgências, das quais 2 são básicas, que uma delas está no Centro de Saúde de Mogadouro, e que é muito difícil fazer esse seguimento e essa contratação. Claro que depois somos obrigados a recorrer, porque é das poucas coisas que nós ainda temos alguma autonomia, é contratar prestadores de serviços para fazer os trabalhos muito mais caros que poderíamos fazer se nós pudéssemos contratar as pessoas que queremos. E depois a parte da captação. Claro que a captação é baixa, não é alterada, e mediante a população que temos, que é que leva? Ou levaria, se pensássemos, se fôssemos muito mais diferentes do que somos, para nos chamar outro nome. Com a captação, quanto mais nós fizermos, mais gastamos. Criar novos serviços, fazer novos investimentos, porque qualquer coisa que se faça num hospital, num centro de saúde, ou numa ELS, é excelente para os profissionais, mas fundamentalmente para as populações, mas tem custos. E quanto mais custos, quanto mais desenvolvermos esses projetos, e temos muitos permanentes, felizmente, está-nos a agravar a parte financeira. Aliás, daí se vê os resultados de todas as OLS do país, principalmente as que têm muitos centros de saúde, que obviamente têm déficits grandes. Claro que depois no fim do ano vem sempre algum dinheiro, mas que não nos dá, enquanto trabalhamos, a nós, aos hospitais, é a mesma coisa, porque eu também nos últimos 30 anos estive nas áreas hospitalares e de facto são esses grandes problemas. O futuro, eu queria, uma das grandes vantagens, que foi terrível, mas a nível de articulação funcional no tempo da pandemia, foi que de facto as pessoas abriram, colaboraram fantasticamente, e houve, nomeadamente nas ULS, uma melhoria fantástica da articulação funcional, quer dos cuidados primários para os hospitais, quer da saúde pública, e depois tudo isto deu ênfase e imagem a coisas que mesmo nós quase, portanto, não nos focámos muito, nomeadamente a saúde pública tem feito um trabalho fantástico e que nós, portanto, era quase um parente menor, o desenvolvimento fantástico e o trabalho que é feito pelos centros de saúde, aqui no meu distrito, quem fez as recolhas fez e faz as recolhas de todos os testes, portanto, para a análise, foi todos os centros de saúde, já ultrapassaram os 100 mil. Agora, na vacinação, nós nunca tivemos empresas externas. Também a colaboração fantástica, que nunca me canso de agradecer, nos primeiros meses em que nós fazíamos as recolhas, mas ainda não tínhamos equipamento para fazer as análises, para isso tudo, a colaboração fantástica do Hospital de São João, e que nos faziam 200 por dia, com uma abertura total, mesmo de outros hospitais, e que abriu de tal maneira esta interligação funcional de todo o sistema, que é bom para todos, e seguramente se irá manter, porque todos juntos faremos seguramente melhor. Depois, mesmo agora, também nas partes da vacinação, nós somos um distrito pequeno e com poucos profissionais, no entanto, já ultrapassamos as 120 inoculações no nosso distrito, com as nossas equipas próprias, de colaboração, mesmo com enfermeiros que foram da parte hospitalar, para reforçar as equipas, mas sem nunca termos recorrido a contratações externas, nem nada dessa área. As grandes vantagens, depois, claro, tivemos
fazer e instalar toda a parte financeira que era impensável, ou os investimentos que eram impensáveis, porque não tínhamos hipótese nenhuma de autorizações, foi feito neste período, nomeadamente de melhoria dos serviços dos ares condicionados, dos cuidados intensivos, de obras. Nós, alargar os cuidados intensivos, temos mais em construção, mais uma ala para cuidados intensivos, o que é muitíssimo bom para tudo isto. Os investimentos positivos também esperemos. Agora, como falava há bocado a doutora Rosa, agora com o plano de recuperação e resiliência, embora se fala, eu já o li ao pormenor, e a parte mais objetiva é do centro de saúde. O paradigma global é corrigir desigualdades sociais e territoriais, e esperemos que efetivamente se aposte muito e se faça um reforço de competências dos cuidados primários, que é fundamental na parte de doentes crónicos, na domiciliação de cuidados, e haver uma articulação funcional maior e desenvolvimento de cuidados continuados, cuidados paliativos, e a reorganização, ou deixarem-nos que se façam as reorganizações tão necessárias nas nossas urgências a nível global. E depois também ultrapassar as assimetrias da distribuição de recursos, nomeadamente recursos humanos, é fundamental. Com a parte da pandemia, com este desenvolvimento, terá de haver e continuar, que houve agora, nesta área, uma articulação muito grande, nós, enquanto LS, com a Segurança Social, com os lares, com as câmaras municipais, e fundamentalmente esta articulação e a melhoria dos lares, de toda essa área, é fundamental para evitarmos as invasões que houve nos próprios hospitais. Quando houve os surtos aqui nos nossos lares, se não fora os médicos de medicina geral e familiar, que foram fantásticos, que as equipas se deslocavam para os próprios lares a fazer o trabalho que eles não faziam porque não tinham gente, teria sido catastrófico no distrito de Bragança. E aí não me canso de realçar, nomeadamente as equipas de médicos novos, quer internos, quer mesmo, e com mais séniores, que se deslocaram dias e dias permanentes, enfermeiros e médicos e auxiliares para os lares, para os grandes lares, que sou pena de ter acontecido, se calhar, catástrofes como houve em Rebengos e noutras áreas. E só foi possível, de facto, porque somos uma OLS, e essa articulação funcional funcionou muitíssimo, muitíssimo bem. Claro que esperemos que depois da pandemia não se esqueçam destas mudanças, deste desenvolvimento, mas estou certo que terá de haver um reforço global, quer no centro de saúde, quer no resto, na aposta também da parte psiquiátrica, que nós já temos muito desenvolvido aqui na nossa região, mas que queremos desenvolver, que é fundamental. E seguramente, com o meu positivismo sempre, achamos que o caminho se faz caminhando, e não é por grandes leis e por grandes parangonas que se fazem os trabalhos, o trabalho faz no terreno, fazemos-lo nós, fazem os nossos profissionais fantásticos, que têm uma dedicação enorme, e só por isso é que, de facto, tivemos resultados fantásticos, e o reconhecimento da marca, como dizia a doutora Rosa há bocado, a marca da SNS, de facto, isto para a população foi, de facto, nós estamos cá, estamos vivos, estamos a caminhar, e seguramente temos evoluído enormemente nos nossos anos de carreira, que já temos, todos nós que aqui estamos, mas somos jovens de espírito, mas com muitos anos de carreira, e de facto a evolução tem sido fantástica. E obrigado, e peço desculpa se me alonguei. Não?